Queridos alunos, sejam bem-vindos de volta na segunda parte da nossa aula, videoaula sobre ansiolíticos e hipnóticos. Então, a gente falou bastante na primeira parte sobre o que é ansiedade, né, e sobre os benzodiazepínicos. Agora, a gente dando sequência, a gente vai falar aqui de outros ansiolíticos, ou seja, outros fármacos não benzodiazepínicos também usados no transtorno de ansiedade. Entre eles, né, a gente vai falar agora dos antidepressivos, que alguns antidepressivos têm propriedades ansiolíticas. E a gente vai dar aqui destaque, a gente vai falar aqui de duas classes importantes, que são a primeira aqui, eu vou até botar aqui para a gente marcar para vocês, tá? Caneta. Os inibidores seletivos da captação de serotonina, conhecidos como ISCS. Como exemplo aqui nós temos o escitalopram. Então, o escitalopram é um fármaco antidepressivo que bloqueia um transportador de serotonina, aumentando a presença de serotonina na fenda. Tem sido demonstrado que ele tem efeitos ansiolíticos. Vai dizer que eles são muito utilizados naqueles transtornos, né? Transtorno de ansiedade mais depressão. O outro exemplo são os ICSN, inibidores da captação de serotonina e norepinefrina. Como exemplo aqui a gente vai citar duloxetina, marcando aqui para vocês. Duloxetina também é um antidepressivo. E esse aqui não atua somente na serotonina, né? Isso diferencia ele do citalopram. Também inibe a captação de norepinefrina no sistema nervoso central. Também é um antidepressivo. E ambos têm uma ação ansiolítica. Só que o que acontece? Os antidepressivos, em linhas gerais, para promover seus efeitos clínicos, eles levam pelo menos ali 4 semanas. Então, normalmente quando se estabelece esse tratamento, o paciente com transtorno misto de depressão mais ansiedade, inicia aquilo juntamente com um benzodiazepínico qualquer, adequado, né? Um benzodiazepínico mais um antidepressivo. Então, após 4 a 6 semanas, que é o tempo necessário, né, para que o antidepressivo comece a produzir efeitos clínicos, comece a seu efeito ansiolítico, a dosagem de benzodiazepínico pode ser reduzida gradualmente. Como ele mostra aqui nesse gráfico. A gente tem aqui em vermelho um benzodiazepínico. Colocou aqui o lorazepam, né? Iniciando tratamento com benzodiazepínico como lorazepam para ansiedade. E o tratamento com escitalopram. Então eles iniciam juntos esse tratamento. O escitalopram antidepressivo, inibidor seletivo da captação de serotonina. E eles permanecem ali durante 4 a 6 semanas. E a partir dali se vai retirando lentamente o benzodiazepínico, que pode deixar somente o escitalopram, que já vai estar ali com suas propriedades ansiolíticas funcionando adequadamente. Quanto menos medicamento o paciente tomar, melhor, né? Maior adesão, menos risco de efeitos adversos e melhor para ele também, em termos de custo, né? Bem, além desse tem a buspirona. A buspirona é útil no tratamento crônico, né, do transtorno de ansiedade generalizada e tem uma eficácia comparável aos benzodiazepínicos, mas vejam, ele não atua, né, em maneira alguma em receptores GABAérgicos, então aparentemente as ações da buspirona parecem ser mediadas pelo receptor de serotonina, o 5-HT1A. Apesar de também promover ações receptores dopaminérgicos D2 e 5-HT2A, se acredita que esse efeito ansiolítico seja mais associado 5-HT1A, esse tipo de receptor.
Tem poucos efeitos adversos, sendo mais comuns a cefaleia, nervosismo, náuseas e tonturas. Sedação e disfunções cognitivas psicomotoras são mínimas. Vejam que são reações típicas, né, dos benzodiazepínicos. Então isso aqui é uma vantagem. Um paciente que não tolera esse tipo de reação. Então você pode utilizar a buspirona. E a dependência é improvável. Então ele compara aqui, né, em vermelho a buspirona e aqui o alprazolam. Os efeitos adversos como sonolência, fadiga, diminuição da concentração, você vê ele bem mais proeminente no uso dos benzodiazepínicos do que, por exemplo, na buspirona, que é uma grande vantagem para ela. Em relação aos benzodiazepínicos, para aqueles pacientes que não toleram esse tipo de reação adversa. Bem, tem também os barbitúricos. Como eu falei no início da aula, os barbitúricos foram os primeiros ansiolíticos a serem utilizados no mercado, mas depois com o surgimento dos benzodiazepínicos, eles foram, basicamente não se usa mais barbitúrico como ansiolítico, né? Para isso a gente tem fármacos mais seguros. Então bora falar aqui um pouco deles. A ação do barbitúrico ela é disseminada, né? Isso a gente já conversei isso com vocês. Ou seja, ela é um potente inibidor do sistema nervoso central, tronco, cérebro, medula espinhal, ela vai inibindo tudo. Os neurônios motores, relaxamento de músculos, suprime reflexos musculares. Aí você tem barbitúricos como anestésicos, tiopental, pentobarbital. Você tem barbitúricos como anticonvulsivantes, como o fenobarbital. Então o uso deles hoje ficou mais restrito a essas situações. Você não convém mais se usar um barbitúrico ou prescrever um barbitúrico para um paciente para uso ansiolítico, só se for em casos muito especiais, né? Vale ressaltar que eles têm uma janela terapêutica muito estreita. E como mecanismo de ação é que eles aumentam, né? Eles também potencializam, também atuam no receptor GABA-A, aumentando ali o tempo de abertura dos canais, promovendo uma entrada de cloreto, uma hiperpolarização no neurônio, diminuindo a probabilidade de disparo dele. Algumas ações, ele é um potente depressor do sistema nervoso central e também um risco muito grande de depressão respiratória. Os barbitúricos eles podem também, assim como os benzodiazepínicos, serem divididos em ação longa, ação curta e ação ultra curta. Por exemplo, o fenobarbital, um anticonvulsivante, dura ali, se você fez de 1 a 2 dias. Você tem de 3 a 8 horas o pentobarbital e de 20 minutos o tiopental, que determina ali o seu uso clínico, né? Muito importante para o uso clínico. E eles têm efeitos adversos severos, né? Como sonolência, náuseas, e são hipotantes indutores enzimáticos, né? Já falei isso aqui para vocês. Tremores e vertigens. Vale ressaltar que na dosagem excessiva, né? Você tem uma intensa depressão respiratória, associada a uma depressão cardiovascular central, que resulta em condição similar ao choque com respiração superficial. O paciente pode entrar em coma e depois ir a óbito. E aqui a foto, né, a gente tem E é muito importante ressaltar o risco de interação dos barbitúricos com o álcool, causando depressão respiratória. O que aconteceu aqui com a Mary Morrow, nessa época ainda se usava os barbitúricos como ansiolíticos, né, ou hipnóticos, e de maneira acidental ela acabou consumindo com álcool e veio a falecer. Bem, agora eu vou falar do Zolpidem, né? O Zolpidem, ele surge ali com os novos hipnóticos não benzodiazepínicos. O Zolpidem, gente, hoje ele é o fármaco hipnótico mais prescrevido nos Estados Unidos, provavelmente no mundo também. Então ele é um hipnótico não relacionado aos benzodiazepínicos de maneira estrutural, né? Estruturalmente falando. Mas ele atua, como eu mostrei na imagem lá no início da aula, né? No vídeo anterior, ele se fixa seletivamente
no mesmo receptor benzodiazepínico, né? Subunidade alfa 1, BZ1. Então isso se liga no mesmo lugar que os benzodiazepínicos, mas eles têm uma outra estrutura. Vale ressaltar que o zolpidem não tem propriedades anticonvulsivantes, né? Nem miorrelaxantes, que são características que a gente viu agora há pouco nos benzodiazepínicos. Ele apresenta poucos efeitos de abstinência, que é uma grande vantagem. E a probabilidade de provocar insônia de rebote ela é mínima, o que com certeza acontece ali com os usos dos benzodiazepínicos. Aqui a probabilidade que isso aconteça é muito menor. Então a gente vê, né, porque hoje o zolpidem, né, essa nova classe de fármacos, estão sendo mais utilizados do que os próprios benzodiazepínicos. Então estão vendo aqui várias vantagens. Ocorre pouca tolerância em comparação aos benzodiazepínicos, né? E o zolpidem é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal, tem rápido início de ação, meia vida de eliminação curta, cerca de 2 a 3 horas. Produz um efeito ali por cerca de 5 horas. Então, ótimo hipnótico, né? A gente vê aqui o seu início de ação em 30 minutos, aqui no gráfico. Ó. Então, rapidinho ele consegue induzir o sono e prevalece ali durante 5 horas. Tempo ótimo para o paciente poder dormir. Tem a vantagem, né? Isso é uma vantagem muito importante de causar pouca tolerância. Então, esses hipnóticos mais recentes, né? Não benzodiazepínicos aqui, zolpidem, zaleplona e isopiclona são exemplos dessa classe, né? Que se ligam à subunidade GABA-A, atuando como benzodiazepínicos, né? Aumentando a hiperpolarização da membrana. Então, a gente tem um mecanismo de ação muito semelhante, né? Idêntico, né? Na verdade, aos benzodiazepínicos. Tem um rápido início de hipnose, com menos efeitos amnésicos ou depressão psicomotora ou sonolência no dia seguinte. Então, eles parecem ser uma evolução do benzodiazepínico, né, em termos de reações adversas. Usado em transtorno do sono, particularmente aquele que tem dificuldade de adormecer. Né? Olha, eu fui riscar aqui, acabei riscando em cima da palavra adormecer. Aqui, peraí, adormecer. Meu Deus, eu tenho acho que eu estou sob efeito de benzodiazepínicos aqui. Perda de coordenação motora. Sim, as dosagens hipnóticas usuais, os fármacos não benzodiazepínicos, como zolpidem, zaleplona, isopiclona, não alteram significativamente vários estágios do sono. Eu falei isso anteriormente, né? Então, o sono REM, por exemplo, ele não é alterado, o tempo de sono REM. As ondas longas não são alteradas. Em decorrência de todas essas vantagens, hoje eles são os hipnóticos preferidos. Não se sabe exatamente, na verdade, quais as consequências de você... não é claro, né, as consequências de você diminuir o tempo de sono REM, por exemplo. Mas aí se prefere, né, o zolpidem, porque ele mantém um sono mais próximo de um sono fisiológico, natural, quando você compara isso com os benzodiazepínicos. Ou seja, é uma outra vantagem, né, que eles apresentam. Bem, gente, aqui a gente termina a nossa aula. Qualquer coisa vocês podem mandar uma mensagem. Bom estudo. E faça seus resuminhos aí para a prova. Um abração.